galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Já estamos na aula 16, não é verdade? Então, a aula 16 é aí o caminho já finalizando a unidade 2, já está acabando a Sociologia, calma o coração, é rapidinho mesmo, mas hoje o conteúdo é maravilhoso, né? É um conteúdo muito bacana da gente trabalhar, eu gosto muito porque faz a gente aí perceber as relações, né, que estão aí ao nosso redor, né? Todas essas relações, tudo isso, essas influências para com a nossa vida. Então, eu acho muito bacana esse conteúdo da aula de hoje. Então, vamos ao quadro para a gente conhecer os conteúdos. Então, na aula 16, nós vamos falar sobre os significados da cultura. Então, a gente vai relembrar, porque cultura é algo que a gente vai sempre voltando, né? Sempre voltando, aí vamos sempre falando. Então, hoje nós vamos falar sobre os significados da cultura, cultura e vida social, cultura, ideologia e indústria cultural, o que são ideologias, cultura de massa e indústria cultural, né? E também vamos falar aí sobre a indústria cultural mesmo, propriamente dita, o que vem a ser uma indústria cultural. E esse conteúdo, viu, galerinha, do primeiro ano, ele é muito importante para vocês que estão iniciando aí a vida escolar, né, de vocês, o primeiro ano, início do ensino médio, e é muito importante, tá bom? Então, nós temos como habilidade entender como a cultura se diferencia da natureza e quais suas influências no comportamento humano, né? A gente sempre fala que a cultura, ela é como se fosse uma lente da qual eu vejo o mundo a partir dessa lente, né? Então, a cultura é essa lente que o meu ambiente, a minha vida social, melhor dizer, né? A minha vida social, ela vai ali construindo essa minha lente. Ela vai construindo esse meu olhar, que é o olhar que eu vou olhar para essa sociedade, né? O meu olhar através da cultura. Ela é construída socialmente, essa lente é construída e a partir dessa construção eu vou olhar a sociedade da qual eu faço parte, né? Através da minha lente, da lente da cultura, tá? Então é por isso que a cultura é tão importante, tá? Porque ela tem esse sentido, ela traz esse sentido para nós, né? Não importa aqui qual lugar onde eu esteja, né? Em qualquer cantinho do mundo. E quando a gente vai para o mundo, né? Quando a gente observa todas essas culturas que envolvem aí essa diversidade gigantesca, a gente percebe aí o quanto que essa lente ela é importante, mas não para limitar a gente, né? Mas para fazer com que a gente consiga enxergar esse mundo, mas também precisamos sempre lembrar que nós somos um diferente do outro, né? Nós somos um diferente do outro, mas a lente é a cultura. E aí a gente vai trazer nessa aula os vários significados da cultura. A gente tem aí estudiosos, os antropólogos, que são os especialistas no estudo da cultura e do homem, o homem e sua cultura. Eles trazem aí para nós esses vários tipos de significados sobre a cultura, tá? Então, esse é aí a nossa aula, ela vai permear em torno disso, né? Porque a cultura, galera, ela é o seguinte, ela além dela ser essa lente, ela lembrando, né, que nós, indivíduos, sujeitos históricos, sujeitos sociais, nós somos o que somos, porque tudo que a gente né, nós aprendemos em sociedade, através dos elementos da cultura. Linguagem, né? A linguagem é a primeira delas. As tradições, um modo de viver, um modo de agir, um modo de sentir, né? O que mais? Tudo que está posto dentro da sociedade é um construto humano e a gente aprendeu. Então, ao você perceber que o seu coleguinha aí é diferente de você, a gente não deve julgá-lo, né?
a gente deve fazer o quê? A gente deve entender qual foi a cultura que o meu colega que está ao meu lado aqui todo dia, ele foi socializado. Qual foi a cultura que ele aprendeu? Por que que ele fala desse modo? Por que que ele pensa desse modo? Por que que ele age desse modo? Porque tudo isso, gente, a gente aprende em sociedade através da cultura. É passado por nós, para nós. Então, a cultura ela tem esse papel essencial sobre o indivíduo, ser quem ele é. Inclusive, sobre os nossos sentimentos, né? Os sentimentos nossos, eles são permeados pela construção social. Então, os elementos da cultura que são ensinados para a gente, eles do mundo externo, eles passam para o mundo interno, que é a gente, mas não é para o meu coração. O mundo interno é a minha consciência, é a minha mente, né? É o meu eu que está sendo formado enquanto indivíduo. Então, tudo isso é aprendido em sociedade, através dos elementos da cultura, através dos signos, né? Aí a professora já está complicando. Não, é a cultura. Tudo que permeia uma cultura, a gente internaliza, coloca para dentro. Não é para dentro do meu coração, não é? Tem nada a ver com isso. Para dentro é para dentro da minha consciência, que vai ter aí uma relação com o meu mundo externo, tá, gente? Então, isso é importante, tá bom? Aí, tem aqui essa enquete, né? Que a gente vai trazer ela para vocês, né? Verem. Então, pode rodar essa externa. A cultura é parte do que somos. É nela que está o que regula a nossa convivência e a nossa comunicação em sociedade. Ao mesmo tempo que é amplo falar de cultura, é também muito individual. O que você entende por cultura? Cultura, para mim, eu acho que é uma coisa que a gente vemos todos os dias. Porque a gente trazemos a cultura dos nossos próprios familiares. Porque o que a gente vive, ou o que a gente pensa, o que a gente pode falar, até mesmo o que a gente vive no nosso dia a dia. Bem, eu entendo que pode ser vários hábitos, né? Por exemplo, comidas típicas, danças regionais, hábitos de lazer também, que uma cultura pode ter, tipo ribeirinhos, né? Tem um tipo de lazer específico. Bom, a cultura para mim, ela não é só a dança, a música que representa uma cidade, mas sim os costumes do povo de cada lugar. Por exemplo, como eu sou daqui de Porto Velho, eu venho de um local onde a cultura lá, as pessoas agem de forma diferente, as pessoas comem, se alimentam e fazem bastante coisas diferentes. E aí, você concorda com eles? Mas para não ficar nenhuma dúvida, vamos saber o que diz um especialista em cultura. Cultura, para mim, ela engloba diversos elementos, diversos fatores que caracterizam uma determinada sociedade. Desde elementos tangíveis, como a vestimenta, objetos, símbolos, como elementos intangíveis, que seriam as leis, normas que regulamentam o comportamento da sociedade. No meu entendimento, isso é cultura. Muito bem, galerinha. E aí a gente agora, né, nós vamos... a partir das ideias que vocês viram aí, que algumas pessoas trouxeram sobre cultura, nós vamos conceituar o que é cultura afinal, né? Então, a cultura ela é constituída pelas práticas, saberes, valores e normas que orientam a organização das sociedades. Então, é por isso que é aí essa lente que o homem enxerga a sociedade através dessa lente, que é a lente da cultura. Então, anota que isso é importante, tá, galerinha? Então, cultura, ela é constituída, ou seja, ela é formada pelas práticas, pelos saberes, pelos valores e normas que vão orientando aí a organização de toda essa sociedade, tá? E aí, a gente vai trazendo também mais alguns conceitos que colaboram para vocês entenderem melhor o que é cultura. Cultura é o conjunto de crenças, valores, leis, conhecimentos, costumes, língua e produção de um povo.
Então, vocês vão ver vários conceitos de cultura, mas não tem problema não, a essência é a mesma, né? A essência é a mesma, que é aí tudo isso que está nesse mundo externo, nesse mundo exterior, são os elementos da cultura. E o homem, né? O homem, as pessoas, os sujeitos, os indivíduos, eles enxergam através da lente da cultura tudo que foi aprendido em sociedade, tudo que foi aprendido com o seu grupo social, né? Então, vários antropólogos trouxeram aí o conceito de cultura, não tem problema, tá? A essência, ela é a mesma, tá bom? E aí, a gente vai trazer aqui a visão aqui do Edward Taylor, né? Que segundo o antropólogo inglês, o Taylor, cultura é o conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e direito, além de costumes e hábitos adquiridos pelos indivíduos em sociedade. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque quando a gente fala de moral e direito, né? Às vezes a gente pode ficar em dúvida. O direito, gente, ele não foi construído em sociedade? Não é algo, a lei, as leis, elas são uma demanda social. A nossa sociedade brasileira é uma sociedade machista, uma sociedade que coloca a mulher num local inferior, de inferioridade, de submissão, né? O homem percebeu aí que existiam muitas mulheres violentadas e até mesmo sendo mortas pelos seus companheiros, de pessoas que deveriam ser protegidas. E aí criou a Maria da Penha, foi até tarde, né? Foi até tarde que foi criada. A demanda do direito, a demanda da lei, ela é uma demanda social. Ela é uma demanda social, né? A lei seca, por que proibiu tanto? Por que proíbe? Porque existe uma rigidez em relação a quem dirige e não beber, né? A quem beber não dirige e tal. Por que não pode? Por que a lei ela é muito forte em relação a isso? Porque viu um grande quantitativo de pessoas que não tinham nada a ver, que estavam simplesmente ali na rua, indo para o seu trabalho, indo para sua casa, sendo mortas no trânsito por alguém que ingeriu bebida alcoólica. Então, as leis, elas fazem parte da cultura de um povo, gente, tá? Elas são demandas sociais. Isso é importante vocês aí, alunos do primeiro ano do ensino médio, já sacarem isso. As leis, ela é uma demanda social, ela é também uma cultura. A lei, ela é imposta pela cultura, uma demanda social, né? E aí o Taylor, ele traz a sua visão de o que é ser cultura. E aí ele era um evolucionista, né? Ele era um evolucionista. E para ele a cultura é esse conjunto muito complexo que envolve arte, moral, direito, né? Costumes aprendidos e adquiridos pelos indivíduos em sociedade. E aí, como que era a visão dele, né? A visão dele, sua visão é universalista, ou seja, muito ampla, com a qual se procura expressar a totalidade da vida social humana, né? Uma cultura universal. E aqui, ele acreditava que o homem, ao longo da história, ele passava aí por essa evolução, né? Aqui caracterizada como nessa imagem aqui do quadro. Então, Taylor, ele tinha essa visão que a cultura, né, essa visão mais universal, ou seja, muito ampla, sobre a totalidade do indivíduo, né? Toda a totalidade que permeia aí o indivíduo. E a gente também vai trazer aqui o Boas, que é um antropólogo que pesquisou as diferentes formas culturais e demonstrou que as diferenças entre os grupos e sociedades humanas eram culturais e não biológicas. Então, o Boas, ele foi o estudioso que sacou, né? Olha, as nossas diferenças, elas não são biológicas, não tem nada a ver. Nós somos seres humanos iguais um ao outro. O que nos diferencia é a lente como a gente olha esse mundo. Em que cultura aquele indivíduo pertenceu, qual cultura que ele pertence. Então, através da cultura,
Essas características culturais é que vão diferenciando os homens uns dos outros. Mas não é a questão biológica que nos diferencia, não tem nada a ver. Um fenótipo, né? Então, sua visão, ela é particularista, que vem do particularismo histórico, né? Então, aqui é o Boas, agora aqui nós vamos falar do Malinowski. Então, gente, cada visão deles aqui que a gente traz, desses estudiosos, é para complementar o conhecimento de vocês sobre a cultura. Porque cada um, desses estudiosos aqui, eles estudaram num âmbito, né? O foco deles foram diferentes. Um já era evolucionista, o outro já estudou através do particularismo histórico. Então, cada um enxerga também esse campo que é enorme da cultura, como tem uma concepção diferente, né, sobre isso. Mas essas concepções, elas nos ajudam a pensar e refletir sobre a sociedade da qual a gente faz parte e sobre as culturas de um modo geral, né? E esse aqui é o Bronisław Malinowski, esse aqui, né? Esse senhor aqui, antropólogo inglês, ele concebia as culturas como sistemas funcionais e equilibrados. O funcional tem a ver com funcionalismo, né? É como pensar o corpo humano. Porque o corpo humano, cada membro nosso, cada órgão, ele tem a sua função, né? Então, que todos são dependentes um do outro, né? São dependentes. Então, o Malinowski, ele também olhava a cultura como esses sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhes davam características próprias, principalmente no tocante às necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. Então, o Malinowski enxergava a cultura como esse sistema aí, funcional. Então, por serem interdependentes, esses elementos não poderiam ser examinados isoladamente. Ela fazia parte de um conjunto. Eu ia naquela cultura, eu ia olhar aquela população, eu não poderia olhar as questões que envolvem aquela sociedade ou aquela comunidade isoladamente. Eu tinha que olhar para o conjunto, porque eles eram interdependentes, né? Eu tinha que olhar as relações de parentesco, eu tinha que olhar as questões dos hábitos, eu tinha que olhar a questão da alimentação, eu tinha que ver qual era o que permeava ali de controle social dentro daquela comunidade. Então, tudo isso ali eu precisava observar, né? O Malinowski se atentou para isso. Então, o ser humano só existe em sociedade. Então, não tem ser humano isolado, não existe isso, né, gente? Então, o ser humano, ele é o que é porque ele aprendeu tudo em sociedade, através dos elementos da cultura. Tudo que nós somos, a gente faz parte desse processo, desse conjunto chamado sociedade, né? Então, sem esse conjunto chamado sociedade, o homem ele jamais seria o que ele é, ele jamais teria evoluído. Você já pensou a gente ter que aprender do zero todo dia? Jamais a gente teria evoluído, né, gente? Então, o ser humano ele é o que é porque ele construiu as suas teias, as suas relações sociais. Então, a gente, se não tivéssemos esse conjunto chamado sociedade, se não pertencêssemos a um grupo, a gente teria que começar do zero o tempo inteiro. A lidar com o fogo, né? Toda vez, quantos acidentes não ocorreram? Quantas pessoas não morreram para descobrir que o fogo, né? Ele queimava, ele fazia um mal, tinha que ser assim, assim, assado, não podia. Então, até chegar a esse ponto, quantas pessoas, né? Tiveram que morrer ou então passar por algum acidente para chegarmos até aqui. Então, a sociedade sem contato com o outro, é através do outro que a gente é o que a gente é. É ser humano, né? Porque é através desse contato aqui a gente aprende todos esses elementos aí sobre a sociedade e em sociedade. Então, é muito importante a gente lembrar, né?
que sem o outro a gente não seria nada, sem o nosso grupo social, da qual a gente faz parte, sem a família, sem as nossas ancestrais, né? Os avós, etc. Então, tudo isso faz parte desse conjunto chamado sociedade tão importante para a gente estar aqui hoje, onde a gente está. Senão a gente teria que começar do zero o tempo inteiro. É por isso que existe aí essa sociedade que vai passando de geração em geração que o outro aprendeu. Então, minha mãe me ensinou tal coisa e eu vou passar para o meu filho e a gente vai aí em sociedade evoluindo porque vai passando de geração em geração, tudo que a gente aprende, né? Tudo é aprendido, gente, em sociedade. Não existe o fulano que não sabe. Não existe o fulano que não nasceu para ser isso. Não existe isso. Todas as habilidades do ser humano, elas são desenvolvidas. Não existe alguém com vergonha de ir lá na frente explicar um trabalho. Existe aquela habilidade que não foi desenvolvida. Não existe eu não nasci para ser médica. Eu nasci para ser médica, eu nasci para ser o que eu quiser. Desde que essa habilidade seja desenvolvida, né? Eu nasci para qualquer coisa, você aí nasceu para qualquer coisa, desde que você queira e sinta a necessidade de fazer. Só devemos desenvolver a nossa habilidade. O que nós não sabemos é porque não foi desenvolvido, né? E o desenvolvimento humano, ele é construído socialmente, ele é feito em sociedade. Então, vamos ao quadro? E então é isso, né? Isoladamente a gente não é nada. Tem alguns filmes, se vocês tiverem curiosidade, que retratam essa questão, que é aquele Mowgli, o Tarzan, né? Vocês percebem ali como que o Tarzan ele vai na floresta, né? É de 4 ali, com as mãos apoiadas no chão, ele não anda erétil, né? Tem toda essa questão, por quê? Porque ele não aprendeu, né? Ele não aprendeu, porque tudo é aprendido em sociedade. O riso, o choro, tudo isso é aprendido, né, gente? Ou tu vê aí um animal dando gargalhada, um cachorro, né? Tu não vê, isso é coisa do ser humano. O choro, o riso, né? Tudo isso, gente, é aprendido em sociedade. Tanto é que se você for socializado numa família muito séria, que quase não ri, tu vai ser sério do mesmo jeito, né? Então, tudo isso é aprendido através desses elementos, né? Então, os indivíduos constroem a sua realidade em um processo contínuo de interação através dos processos culturais. Tudo é aprendido através da cultura. Tudo que nós somos é aí produto dessa cultura, né? Todos somos produtos e produtores da cultura em que vivemos, porque eu aprendi com os meus pais, eu aprendi com a minha família, eu aprendi com os meus avós, eu aprendi com os meus tios e vou passar isso pro meu filho vai passar pro meu neto e assim vai, né? E a gente está aí o tempo inteiro produzindo cultura e somos fruto dessa cultura da qual a gente faz parte, tá? Então, essas novas formas de lidar, de ficar, de interação, permeada pela internet, permeada pelo uso excessivo do celular, isso tudo também vai produzir uma cultura, não sei qual, mas vai produzir alguma coisa. Essas novas formas de sociabilidade, inseridas aí através do aparelho celular, através da internet, através, enfim, dessas redes enormes, elas vão produzir algo, tá? Elas vão produzir novos indivíduos, tá? Então, isso é importante. Agora a gente vai falar mais propriamente sobre cultura, ideologia e indústria cultural. Qual a interferência, né, de tudo isso aí para com a nossa cultura atual, né, gente? O que vem a ser indústria cultural? Então, nas sociedades contemporâneas, há uma relação intrínseca entre as manifestações culturais, as ideologias e os meios de comunicação de massa. Então, nessas sociedades que a gente vive hoje, há essa relação intrínseca, assim, coladinhas, né? Sobre as manifestações culturais, as ideologias, que são formas de pensar, e os meios de comunicação que estão influenciando isso o tempo inteiro, né? Calma lá, calma o coração que nós vamos explicar. Então, os meios de comunicação de massa são os principais veículos de transmissão de ideologias. Ou você acha que não? Que nem aqui o Bob Esponja.
você aqui todo dia ali na frente da TV, você acha que não está passando ideologia para você? Uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de agir, né? Eu sempre dei aula, a maioria dos meus períodos, à tarde. Aí os alunos, eles queriam comentar sobre alguma questão política, né? E é claro que eu assisto TV, mas a gente também lê muita coisa, né? A gente não vai, gente, se isentar, mas também não vai tratar como se isso aqui fosse uma absoluta verdade, né? Porque os meios de comunicação, eles trazem uma ideologia de uma classe dominante, de uma visão de mundo. E não é só um canal. Todos os canais trazem isso. A gente não tem nem para onde correr, né? Então, sempre quando eu dava aula assim à tarde, aí os alunos vinham: professora, o que a senhora acha disso? O que a senhora acha daquilo? Professora, a senhora viu hoje não sei o quê? Aí eu ficava questionando eles, né? Os meninos, né? Aí, tá bom. Aí eles vinham e reproduziam tudo que eles tinham assistido no jornal. Gente, é engraçado, eu assisti o jornal, vocês estão falando a mesma coisa, que vocês têm que pensar além disso, né? Então a gente tem que pensar além de tudo que está sendo posto na nossa cara aí. Tá tão fácil, por que tá tão fácil, né? Então os veículos de comunicação, eles transmitem, comunicação de massa, eles transmitem aí as ideologias, tá, gente? Então eles possuem um papel essencial na conformação dos padrões culturais dominantes e dos diferentes modos de expressão cultural. Então, através ali dos meios de comunicação, há uma conformação. A ideia é te conformar, é te interter, porque para você não perceber que aquela música do Gabriel Pensador, né? A TV existe para fazer você, que é para te interter, que é para você não perceber que o programado é você, né? Então eu gosto muito dessa música do Gabriel Pensador, porque é verdade, né, gente? É uma forma de interter a gente ficar mansinho, né? Mansinho, tudo dominado ali, obedecendo os padrões, se conformando com os padrões impostos, né? Então, os meios de comunicação têm essa função. E o que são ideologias? Para Marx, né? O Marx, ele foi o estudioso que trabalhou, ele tem um livro chamado Ideologia Alemã, que é do Marx e do Engels, onde ele fala sobre a ideologia ali, do que ele estudou ali, do seu período, né? E para Marx, as ideologias seriam representações do mundo, elaboradas pelas classes dominantes que visam a manutenção e a reprodução da relação de dominação. Então, existe uma classe social que quer que as coisas fiquem do jeito que estão. E elas vão para tudo quanto é canto, gente. Elas vão para a política, elas vão eles dominam as empresas, eles querem dominar o serviço público. Então, existe uma classe que é uma minoria que quer dominar, que visa a manutenção de tudo que está, porque ela não quer perder o que ela está, o status que ela tem, ela não quer perder. Então, faz de tudo para as pessoas se conformarem, faz de tudo para não ter nenhuma revolta de nada, dá aí um pouquinho de migalha para esse pessoal, né, para eles ficarem quietinhos, porque eu quero continuar aqui na minha poltrona luxuosa, na minha vida maravilhosa. Ninguém mexa comigo. Então, as ideologias para Marx seriam as representações do mundo elaboradas por uma classe dominante que visa se manter e reproduzir as mesmas relações de dominação. Eu vou te dominando e tu continua aí no teu lugar, né? Então, olha aqui, ó. A música, né? Acho que é um trecho, né? Ó, meu partido é um coração partido e as ilusões estão perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, né? Ele fala um pouco dessa ideologia, né? Dessa ideologia vendida aí através dos meios de comunicação. Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, né?
Já para o filósofo e político Gramsci, as classes dominantes também possuem sua própria ideologia, já que ideologia seria sinônimo de visão de mundo de um grupo ou classe social. Então, para o Gramsci, o pessoal fala Gramsci, e tem gente que fala Gramsci. Eu falo Gramsci, tá, gente? Para o Gramsci, as classes dominantes possuem sua própria ideologia, já que a ideologia é a mesma coisa que visão de mundo de um grupo ou uma classe social. Tá? O Gramsci, ele também era marxista, tá, gente? Ele faz uma releitura do Marx. Então, em nosso cotidiano, ao nos relacionarmos com outras pessoas, exprimimos por meio de ações, palavras e sentimentos uma série de elementos ideológicos. Ou você acha que não? Uma opinião é uma ideologia, uma visão de mundo. A lógica da mercadoria, ela permeia todas as nossas relações, que são sociais, econômicas, políticas e sentimentais. Então, Marx dizia isso, que todas as relações, gente, elas iam ser dominadas pela mercadoria. Todas as relações sociais, elas iam ser como mercadoria, iam ser vendidas, descartadas, assim como as mercadorias são. Essa lógica capitalista, ela ia ir para a nossa vida. Seria um modo capitalista de viver, sentir e pensar. É muito doido isso, mas é incrível como a gente percebe. Porque você pode ver as relações entre as pessoas são mais egoístas, são mais individualizadas, ninguém mais se enxerga dentro de uma sociedade, dentro de um conjunto. Ah, se fulano fizer só para mim, tá bom, não precisa nem fazer para o outro não, deixa o outro para lá, né? Esse egoísmo excessivo, esse individualismo excessivo, isso é fruto de um modo de viver, sentir e pensar, fruto da sociedade capitalista, gente. O Marx dizia isso. Tudo vai virar mercadoria. Ele falava isso. E olha que ele, morreu já tem um tempão. Tudo vai virar mercadoria, ele falava. Inclusive as nossas relações pessoais, sentimentais, econômicas, políticas, tudo. E a impessoalidade vai prevalecer, o individualismo vai prevalecer, né? E, enfim, então isso é muito interessante a gente ver isso, né? O que vem a ser cultura de massa? A cultura de massa, ela é produzida pelos meios de comunicação. Então, quando você ouvir cultura de massa é produzida pelos meios de comunicação. Porque esse tipo de cultura é destinada às massas urbanas e se caracteriza por ser homogênea, ou seja, igualzinha ali, tudo igualzinha, e vinculada a interesses comerciais. O que é interesse comercial, gente? Vender. O único objetivo delas é vender. Até mesmo nos hábitos alimentares, a cultura de massa está presente. O fast food é um bom exemplo disso. E agora vai rodar para vocês uma enquete sobre a origem do fast food, né? Então pode rodar. Quem não gosta de comer aqueles sanduíches recheados de queijo, presunto, carne, calabresa e bacon, acompanhado de batata frita? Esse tipo de lanche é conhecido como fast food. Fast food em português quer dizer comida rápida. É um tipo de comida para pessoas que não têm muito tempo para fazer suas refeições e preferem alimentos que ficam prontos mais rápido, de forma bem prática. Você sabe a origem do fast food? A origem do fast food eu não sei não. É norte-americana, né? Não sei a origem do fast food. Agora vamos entender melhor com o professor onde surgiu o fast food. Boa aula. Enquanto isso, eu vou comer meu lanche. Muito bem, vocês viram aí a origem do fast food, né? É muito interessante a gente conhecer como que até nos hábitos alimentares essa cultura de massa ela predominou aí na nossa vida, né? É muito importante a gente reconhecer isso, né, gente? Vamos ao quadro para a gente falar mais um pouquinho sobre isso? Então, olha só, na sociedade capitalista, essa sociedade que a gente vive hoje, tudo vira mercadoria voltada para o consumo. Isso aqui é uma visão marxista mesmo, né? Marx já falava isso, né, gente? Eu gosto muito dessa imagem porque ela retrata essa visão, né? Aí dessa sociedade capitalista, né? Tudo vira consumo, né? Tudo vira consumo. Essa mais ainda é minha preferida, porque você aí, aluno do primeiro ano, é consumidor ou é consumido pelo sistema, né? Eu gosto dessa imagem
porque aqui mostra como se fosse a evolução da humanidade. Olha o que a gente vira. Só mais um número no código de barras de um produto. É como se a gente virasse um produto. Você aí é consumidor? Consumimos ou somos consumidos pelo sistema, né? Porque essa questão do consumo, de trazer a felicidade, né? Ali resumida à compra, né? A consumir. Consumir, né? É bom. Consumir é bom. Agora, consumismo não é bom, né, gente? Consumismo não é bom. Então, aqui, essa evolução da humanidade, né? Olha o ser humano evoluindo para mais um código, um número no código de barras, né? A indústria cultural é o conjunto dos veículos de comunicação, como o rádio, a TV, a internet, controlados pela classe dominante, que transforma o lazer em um prolongamento das relações de trabalho. Prevalece a lógica da mercadoria, da coisificação e da mecanização, que afasta a possibilidade de reflexão crítica. É o tempo inteiro ali te intertendo. Os meios de comunicação, eles vão o tempo inteiro te intertendo ali, ó, para você não perceber que o programado é você, né? Então, a TV, a internet, o rádio, né? Tudo isso, na verdade, é controlado por uma classe dominante que quer continuar ficando no poder, né? E prevalece essa lógica da mercadoria, dessa coisificação, afastando as pessoas de gostarem de refletir. Você pode ver a antipatia das pessoas hoje, ninguém quer refletir. Ninguém quer ter senso crítico de nada, acha chato quem fala isso, acha chato a sociologia, é chato. Ai, deixa eu comprar, deixa eu consumir, deixa eu ficar sendo um robozinho. Não quero ver não, é chato. Eu quero ser feliz a qualquer custo, indo lá no shopping, comprando tudo que eu quero, né? Então, a indústria cultural, segundo Adorno e Horkheim, possui padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada a consumismo. As pessoas acostumadas a ouvir música pop nem prestam atenção nas letras das músicas e nos sentidos que elas trazem consigo. É só o ritmo, né? Só o ritmo e tal. Então, existem padrões que se repetem para poder vender, que vai desde a estética até qualquer outra questão. O único objetivo é consumir, né? E a indústria cultural coloca a felicidade imediatamente nas mãos dos consumidores, mediante a compra de alguma mercadoria ou produto cultural. Tem gente que está estressado, aí vai lá no shopping, né? No shopping center, compra um monte de coisa, tapa um problema com o outro, né? Tá estressado com um problema e já vem cheio de sacola, cheio de dívida. Aí depois tem que lutar para pagar as contas, né? Consumir é ok, né? Consumir é ok. Agora, o consumismo, gente, é nocivo, né? O consumismo é nocivo. Tem toda uma lógica de consumo, né? Às vezes a gente fala bem assim, a minha mãe fala que a geladeira na época, não sei de que, durava mais, e durava mesmo. Durava mesmo, gente. Hoje a lógica é para consumo rápido. As coisas duram, se durar 5 anos tá bom, né? A gente ainda fala assim, se durar 5 anos tá bom, mas antes os eletrônicos, os eletrodomésticos duravam 10 anos, não sei quantos anos, né? A lógica é aí fazer com que venda, né? Venda a qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer jeito, as pessoas, estimulando as pessoas aí a estarem consumindo, destruindo o meio ambiente. Isso aqui a gente está falando só do problema social. Se a gente for para o meio ambiente, a gente vai aí para outras questões muito mais nocivas para a sociedade, né? Então, a indústria cultural, essa indústria que quer homogeneizar as relações, que quer homogeneizar as culturas, por que existe moda? Moda porque uma mesma calça jeans que é usada no continente africano, ela pode ser usada aqui no Brasil, pode ser usada no Japão, pode ser usada... E isso é uma lógica de mercado. Eu faço uma produção igualzinha para o mundo inteiro e eu lucro muito com isso, eu fico rica com isso, né? Então, essas são as referências bibliográficas. Muito bem, então qualquer questionamento, qualquer comentário que vocês queiram falar, né? Fiquem à vontade, a gente está aqui,
Pede aí pro professor presencial para entrar em contato com a gente, deixa algum comentário, tá bom? A gente está aqui para isso. Então, espero que todos fiquem bem e fique ligadinho que a aula continua.